Bom, queridos, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso o chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado no seu calcanhar, agarrado no calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. Cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhes, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, queridos, Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Os 2 gêmeos nasceram no mesmo dia, porém, um nasceu na frente do outro. A palavra de Deus diz que Esaú nasceu primeiro, e a palavra de Deus diz que desde o nascimento, né? Desde o dia que aquelas crianças foi parida, e eles já nasceram lutando, parece que dentro do ventre. E Esaú nasceu grudado no calcanhar, e Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú, tipo assim, volta para dentro e deixa que eu saio primeiro. Porque naquela época fazia parte da cultura, e era o seguinte: o primogênito, aquele que nascesse primeiro, tinha a bênção da primogenitura. Independente se fosse gêmeos ou trigêmeos, quem nascesse primeiro, quem saísse primeiro, era o primogênito e tinha o direito dessa bênção. O que era a bênção da primogenitura? A primogenitura era algo estabelecido por Deus. A primogenitura fazia que depois que os seus pais morressem, o primogênito era o que se tornava líder do lar. Ele passava a ter porção dobrada da herança. Ele tinha autoridade espiritual. Ou seja, ele tinha uma bênção de Deus que vinha sobre ele. Era algo estabelecido por Deus. Então, Esaú tinha essa bênção sobre ele. Aí, o que aconteceu? Os 2 cresceram, a palavra de Deus diz que Jacó, ele era um homem caseiro, ele era mais apegado à sua mãe, e Esaú era um homem da caça, e ele era apegado mais ao seu pai. E um dia, Esaú saiu para caçar, e ficou dias e dias caçando, e Jacó ficou em casa. E Jacó, de certo, ele devia ser um masterchef, e ele fez uma bela de uma comida deliciosa. Quando Esaú ele chega, né, da sua caça, eu imagino igual aqueles desenhos do Pica-Pau, sabe quando você vê aquele cheirinho voando no ar? Eu imagino Esaú chegando assim com aquele cheirinho de comida fresca, com aquele cheirinho de caldo quinor, sabe aquele cheirinho de bife fritado na hora? Você fica assim, meu Deus, aquele cheirinho de churrasco, que você fica falando, meu Deus, da onde está esse churrasco? Então eu imagino Esaú chegando em casa e sentindo esse cheirinho de comida. E quando ele chega em casa, ele não tinha caçado nada, e ele estava com muita fome. Ele pegou e falou para Jacó: Jacó, me dá um prato de comida. Ele estava desesperado de fome. Porém, Jacó, a palavra Jacó significa usurpador, aproveitador, traiçoeiro, aquele que tira vantagem. Jacó, aproveitando da fraqueza do seu irmão, pega e faz uma proposta para ele. Fala: olha, Esaú, o negócio é o seguinte, eu até dou para você um prato de comida, porém você precisa dar em troca para mim a bênção da primogenitura. Olha só a proposta de Jacó para Esaú.
Esaú estava morrendo de fome, estava fraco, estava desesperado. E ele foi tentado por aquela comida, por aquele momento. E ele fala assim: o que me adianta ter a bênção da primogenitura se eu estou a ponto de morrer? É claro, e ele topou e fechou o contrato ali com Jacó. Então, ele comeu aquela comida e Jacó passou a ter a bênção da primogenitura. Queridos, moral da história. Você está trocando a sua bênção por alguma tentação? Você está trocando a sua bênção por algum momento passageiro? Você está trocando a sua bênção por um prato de lentilhas? Foi exatamente isso que Esaú fez. Esaú estava desesperado. Esaú estava com fome. Esaú, ele estava pensando somente no momento. E ele troca aquilo que Deus tinha dado a ele, aquilo que Deus tinha estabelecido sobre ele, por um simples momento, por um prato de comida. Ele simplesmente desprezou a bênção que estava sobre a vida dele. Amados, quando nós emprestamos os nossos ouvidos ao tolo, ao fofoqueiro, quando nós colocamos, ou nós mesmos entregamos a nossa língua à fofoca, quando nós permitimos que por algum momento a gente se entregue a alguma situação que a gente sabe que não agrade a Deus, nós estamos desprezando a bênção de Deus. Nós estamos trocando a bênção de Deus por aquele momento, por aquela situação. E isso é uma atitude de uma pessoa tola. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir ter de volta aquilo, né? E aquele momento passa, é passageiro. Esaú perdeu uma das coisas que ele tinha de mais importante na vida dele. Por um momento, ele encheu a barriga e morreu. Ele poderia chegar mesmo com fome, talvez poderia pedir para a mãe dele fazer uma comida para ele, né? Ou ele mesmo poderia tirar um tempinho, matar sua fome ali de qualquer jeito e depois fizesse algo mais elaborado, ou até mesmo a mesma comida que o irmão dele estava fazendo, mas não. Ele preferiu viver aquele exato momento. Amados, que o momento não venha iludir a sua vida. Existe o dia mau. Existe um momento que você está disposto a pecar mesmo. Você quer chutar o pau da barraca, você quer falar, você quer argumentar, você quer pensar, você quer se entregar ao pecado da prostituição, ao sexo antes do casamento. Existe um momento que você quer ter pensamentos impuros. Pode até vir este momento. Ser tentado não é pecado. O que é pecado é a gente se entregar e ser seduzido à tentação. Isso não quer dizer que a tentação vem e você fica pensando. Você, eu tô pensando, mas eu não vou pecar. Mas também isso é pecado, né? Não se entregar à tentação é você resistir o diabo e ele vai fugir de você. É isso que a palavra de Deus diz. Então não troque a bênção, a santidade. Não troque a santidade por um prato de lentilhas. Não troque a mente renovada por um prato de lentilhas. Não troque seus sentimentos guardados, renovados, purificados pelo Senhor, curado, por um prato de lentilhas, por um momentinho, por uma feridinha. Ninguém é super-herói. Aqui as visitações vêm, a gente quer, a gente sente. Mas resista o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Infelizmente, Esaú trocou a sua bênção por um momento, por um prato de lentilhas. Ele desprezou a bênção de Deus. Valorize o que Deus te deu. Às vezes, para conquistar algumas coisas, demora tanto tempo, né? A gente luta, a gente rala, a gente ora, a gente jejua, a gente paga um preço, mas para cair é tão rápido, né? Em 1 minuto, 10 minutos, um dia é suficiente para você perder tudo aquilo que você recebeu em Deus, né? Então, não vale a pena você perder tudo aquilo que você conquistou a Deus por um momento. Se você está naqueles dias mal, tá indignado, tá de mal com a vida, você percebe que você não tá muito bem, não tá muito legal, fique quietinho. Fique na sua, feche a sua boca, tranque no seu quarto, vai orar, peça a graça de Deus que tudo isso vai passar, tá bom?
Tudo é passageiro. E essa visitação também vai passar na sua vida em nome de Jesus. Mas você precisa resistir. Mas jamais negocie com Satanás. Não negocie com o diabo. Não entregue a sua bênção por um momento. Não despreze a sua santidade. Não despreze o Espírito Santo que está dentro de você por um momento de prazer, pecando, para encher a sua barriga, para encher a sua carne com aquilo que satisfaça, às vezes, o seu ego, a sua mente, a sua carne, porque tudo isso vai passar, tá bom, queridos? O que Deus tem para você, você pode ter certeza que é muito maior e é muito melhor do que qualquer prato de lentilhas que o mundo possa te oferecer. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. Não despreze a bênção de Deus. Não troque o que Deus tem para você por um momento, porque esse momento vai passar e as coisas de Deus são eternas. Amém? Quero orar por você. Paizinho querido, eu apresento diante de ti cada ouvinte nesta manhã, cada um daqueles que estão me assistindo através da live Facebook. Eu quero te pedir que o Senhor venha renovar os nossos corações, o nosso ânimo, Senhor, diante das propostas que o inimigo tem feito para nós. Às vezes dá vontade, Senhor, de comer o prato de lentilhas. Às vezes estamos com fome. Às vezes queremos nos entregar o pecado. Mas nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer nessa manhã. Para que possamos ficar firmes, posicionados, ó Pai, na primogenitura, na tua bênção, na santidade, naquilo que o Senhor tem dado, aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, e te peço que ninguém venha negociar com o inimigo, que ninguém venha fazer uma troca momentânea por um prazer momentâneo, mas que todos, inclusive eu, que nós possamos permanecer firme na bênção, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor do que o que os Jacós, o que o mundo pode nos oferecer. Eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.